Por último, eu queria dizer desse companheiro aqui. Eu só queria dizer para vocês o seguinte: esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês: ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de setembro de 2024, são 11 horas da manhã. Empresários bolsonaristas fizeram uma pesquisa sobre a capacidade de Lula de ajudar candidatos que apoia e tiveram que esconder o resultado. Aplicada nos últimos dias 21, 22 e 23, junto a 2.000 pessoas, pesquisa nacional CNT Census, divulgada sem alarde ontem, em 28 de setembro, registrou que disparou a capacidade de Lula de ajudar os candidatos que apoia nessa eleição. Por exemplo, cresceu 50% o contingente de eleitores que só votarão no candidato que Lula indicar e caiu 7 pontos o contingente dos que dizem que não irão votar em quem ele apoiar. A pesquisa foi descaradamente escondida. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Veja só, o Marçal sumiu no debate de ontem. Ele ficou quietinho, apesar da estratégia de isolá-lo, ele poderia ter ido para o ataque, feito o que ele costuma fazer, mas ele ficou quietinho porque ele está caindo nas pesquisas na reta final e está tentando diminuir a própria rejeição. Por que será que ele caiu? Há várias interpretações, mas agora há dados que mostram uma possível razão para o Marçal estar se encolhendo. No primeiro debate ele pediu perdão por citar apelido de Nunes e Boulos, mas não adiantou nada. Ele chamou o Boulos de Boulos e teve 30 segundos do seu tempo para as considerações finais, eliminado após ele infringir as regras do debate com regras mais duras da TV Record. E uma pesquisa explica essa situação de Boulos de estar com uma possibilidade muito maior de se eleger e de Marçal e Nunes perderem a eleição para ele, inclusive Marçal ficar fora do segundo turno ou o Nunes. A candidatura do Boulos parece estar se consolidando já no segundo turno. Nova pesquisa realizada pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo mostra Ricardo Nunes e Boulos empatados tecnicamente, mas o Boulos deu uma crescida. O Nunes cresceu 7 pontos percentuais, enquanto o Boulos subiu 3,7%. E Pablo Marçal tem 14% contra quase 20% que ele tinha. Veja, o Nunes tinha 28%, ele passou para 28%, tinha 21%. O Boulos tem 26,8%, tinha 23%. E o Marçal tinha 16%, caiu para 14%. E o fato é o seguinte: uma pesquisa mostra que essa força do Boulos na reta final tem a ver com o peso de Lula como cabo eleitoral. Aplicada nos últimos dias 21, 22 e 23, junto a 2.000 pessoas, a pesquisa nacional CNT, divulgada ontem, registrou que cresceu de 10,1% em agosto último para 14,9% agora o número de eleitores que afirmam que só votarão no candidato apoiado pelo presidente Lula.
diminuiu de 35,9% em agosto para 28,7% o número de eleitores que afirmam que não votarão em candidato apoiado pelo presidente. Isso tem a ver seguramente com a avaliação que os entrevistados fizeram do desempenho do governo. O percentual dos que consideraram eficazes as ações do governo subiu de 35,8% para 40,8%, e dos que acham que o governo tem feito mais do que poderia, aumentou de 16,4% em agosto para 27% agora, 26,9%. O índice de satisfação dos entrevistados com a situação do país passou de 59% em junho, quando atingiu seu nível mais baixo desde abril do ano passado, para 64%, era de 66% em abril do ano passado. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E essa pesquisa foi feita pela Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. E essa CNT é totalmente bolsonarista. Os empresários de transportes, eles foram francamente contra a eleição do Lula e convocaram protesto contra o resultado das eleições de 2022 e ainda por cima disponibilizaram caminhões para fechar as estradas. É por isso que você não ouviu falar dessa pesquisa que eu acabo de divulgar, porque ela foi miseravelmente escondida. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.